Quando eu e minha esposa fomos missionários para a América Latina, the Latinos told us os latinos nos disseram that the language of heaven que a língua do céu would be Spanish. ia ser espanhol. So we studied really hard so we could get to heaven. Então estudamos com muita força para chegarmos ao céu. And we speak Spanish and we thought we were going to heaven, Então agora falamos espanhol e pensávamos que íamos para o céu, only to find out I have to learn Portuguese. só para saber que agora eu tenho que aprender o português. After I learn Portuguese, maybe we'll make it to heaven, hon. Depois de eu aprender o português, talvez daí então eu vou para o céu. Because they say now, apparently, Portuguese is the language of heaven. Porque agora dizem que a língua nos céus é português. I don't know if that's true or not. I'm making it all up. Não sei se é verdade ou não, eu só inventei isso. But it is a delight to be with you Mas é um prazer de estar aqui com os irmãos and to be a part of your church. e de fazer parte dessa igreja. You have been so kind to us. Os irmãos têm sido muito bom para conosco. Debbie and I have been involved in missions for well over 30 years. Eu e minha esposa Debbie somos missionários há mais de 30 anos And we've had the privilege of working in so many countries. e já trabalhamos em muitos países. And we're thankful to the Lord for His grace and kindness to us. E a fidelidade de Deus pela sua graça para conosco. I remember back in the 1985 Eu me lembro em 1985, or 84, somewhere in that time frame. 84, Debbie and I were youth pastors in the church éramos pastores dos jovens na nossa igreja, here in New England. aqui na Nova Inglaterra. And I could take you to that church. E eu continuo naquela igreja, I could take you to the choir loft eu continuo procurando saber dela, where God spoke to our hearts onde Deus falou aos nossos corações and called us into missions. e nos chamou para missões. I learned something over all these years. Eu aprendi algo durante todos esses anos. Except for churches and pastors like this and your pastor, A não ser como igrejas e pastores como essa, como os seus pastores, we'd be sitting around saying we have a call to missions. estaríamos sentados dizendo que tínhamos um chamado para missões. But it's when churches come alongside, Mas é quando as igrejas vêm ao nosso lado, they partner with us, eles se tornam parceiros conosco, they support us through prayer and finances, eles nos sustentam com oração e as finanças, and in that process, e naquilo, you, the church, vocês, a igreja, become the agent of transformation. também são os agentes de transformação. You transformed our calling Vocês transformam a nossa chamada into what I would say is our ministry. em o nosso ministério. Without you, Sem vocês, we'd still be in that church ainda estaríamos naquela igreja, saying, I have a calling. só dizendo que tínhamos uma chamada. But we have more than a calling. Mas temos mais do que uma chamada. God has been so good to us Deus tem sido muito bom para conosco, through His people, pelo seu povo, through you. através de vocês. We have been able to do what we're doing. Não podíamos fazer o que estamos fazendo. We brought with us, you may have noticed that when you came in, Nós trouxemos, talvez os irmãos já viram quando entraram, on the table back in the back, there's some cards, bookmarks. ali na mesa atrás, tem irmãos queiram levar um consigo. Put in your Bible. And you might want to take one with you. Talvez os irmãos queiram levar um consigo. Put it in your Bible, put it wherever you would come across it once in a while. Põe na sua Bíblia ou aonde der para o irmão ver de vez em quando. And when you come across it, E quando você vir, would you ask God to help us? por favor, peça a Deus para nos ajudar. Because your prayers Porque as vossas orações make the difference for us. faz uma diferença para nós. Amém. My work now O meu trabalho agora consists of traveling all across Latin America and the Caribbean. consiste em viajar durante toda a América Latina e o Caribe. I am a missionary educator, Eu sou um professor missionário and I teach at the master's degree level of education. e eu ensino no Master Degree da educação. And my students are all men and women who have been in the ministry 10, 15, 20 years. E eu ensino homens e mulheres que já estão no ministério já há 10, 15, 18 anos. They're gifted men and women.
Eles são gente que tem dons. I was just in Colombia, Eu só estive agora em Colômbia. and two of my students, I had about 17 in that classroom, Eu tinha uns 17 estudantes naquela classe, mas 2 deles, and two of them were a father and a daughter. eles eram pai e filha. The daughter is the director of the Bible school, A filha é diretora da escola bíblica and her father pioneered a church. e o pai dela plantou uma igreja. He used to be a sailor who literally sailed all of the oceans of the world. Ele era marinheiro que andava por aí em todas as partes do mundo. But God touched his heart Mas Deus tocou no coração dele and called him into ministry. e chamou ele para o ministério. And now he has a double ministry, his and his daughter's. Agora ele está em 2 ministérios, dele e da filha. Through your prayers and through your giving, you have touched them. Pelas suas orações e as suas ofertas, os irmãos têm tocado neles. Because we're all in this together. Porque estamos todos nisso juntos. So I say thank you. Então eu agradeço. Let me tell you one more thing about that man, and then I'll move into the word. Vou falar mais uma coisa sobre esse homem. Come to find out, besides his daughter, he also had a son. Além da filha, ele também tem um filho. And his son went from Colombia to Mexico to study. E o filho dele foi da Colômbia para México para estudar. He met a wonderful Mexican lady there, Ele encontrou uma senhora mexicana lá, married her, casou com ela, had 2 children there, teve 2 filhos lá and they were settled into Mexico. e eles estavam vivendo em México. She died of a terrible illness. Ela faleceu de uma doença horrível. And so he, with 2 small children, was trying to figure out what to do and decided to move back to Colombia. Ele e os filhos estavam sem saber o que fazer, a não ser mudar de volta para a Colômbia, Where his mom and dad, the grandparents, would be able to help. aonde o pai e a mãe, então os avós das crianças poderiam ajudar. Shortly after moving back to Colombia, Pouco tempo depois de se mudarem para a Colômbia, he was killed in a tragic car accident. ele faleceu num acidente de carro. That grandma and grandpa have raised the 2 children. Aquele avô e aquela avó é que tem criado aquelas 2 crianças. They're 19 and 21 years old now. Agora já estão com 19 e 21 anos. The point that I'm making is this. O ponto que eu quero fazer é isso. The students that I teach Os estudantes quem eu ensino are men and women são homens e mulheres with an experience in God, com uma experiência em Deus, with a valid and solid ministry, com um ministério sólido, who are saying, I want to do it better. que estão dizendo que querem fazer ainda melhor. I teach basically Pentecostal studies. Eu ensino basicamente ensinos Pentecoste. What does it mean to be Pentecostal? O que significa ser Pentecoste? What does it mean to live in the Spirit? O que significa viver assim? And my students are leaving the classroom saying, God, one more time, send a revival. E meus estudantes estão dizendo a Deus, Senhor, mais uma vez nos manda avivamento. God is allowing all of us to raise a new spark in the hearts of those men and women. Deus está permitindo cada um de nós de acender uma chama no coração daqueles homens e daquelas mulheres. Godly men and women, Pentecostal men and women, Gente de Deus, gente Pentecoste de Deus, but they want more. mas eles querem mais. We offer them other thoughts Nós estamos ali para apoiar, that they might be able to develop their ministries even further. para que eles possam fazer o seu ministério ainda mais longe. And the Spirit helps us all in the classrooms to learn from each other. E o Espírito de Deus nos ensina a todos nós a irem até mais longe. Some days I want to sit down and say, you teach, Às vezes eu quero dizer a eles, eu sento e vocês me ensinem, because I don't have all the answers, porque eu não tenho todas as respostas. but the Spirit does. E seriamente, The Holy Spirit has every answer that all of us need at any given time. o Espírito Santo é que tem a resposta para todos nós a qualquer tempo. So thank you. Muito obrigado. Let me take us to a question today. Tem algumas perguntas hoje. I think it's a question that's really important for all of us as Christians. Uma pergunta que é muito importante para todos nós como cristãos. Here it is. É essa.
Who would notice if this church disappeared today? Quem é que iria notar se essa igreja desaparecesse hoje? I'm not talking about our families. Não estou falando sobre nossas famílias, I'm talking about our community. estou falando sobre a comunidade. Those who aren't part of the faith. Aqueles que são parte da fé, Those who are unbelievers. aqueles que estão debaixo dos líderes. Would they notice? Será que eles iam notar? Let me build a base for my question today. Uma base para a minha pergunta hoje. Let's look at a couple examples in Scripture of what I'm talking about. Sobre alguns exemplos na palavra sobre o que eu estou falando. Let's start with Moses. Vamos começar por Moisés. We know the story of Moses. We know he was called to deliver the people of Israel from Sabemos Egypt. a história de Moisés, como ele foi chamado para libertar o seu povo do Egito. We know that God gave him a special anointing to be able to perform the miracles he performed. Sabemos que Deus deu uma unção especial a ele para poder fazer os milagres. We know that God, through Moses, created those 10 plagues. Sabemos que Deus, através de Moisés, criou aquelas pragas. But have you ever thought about why God did that? Mas vocês já pararam para pensar por que é que Deus fez isso? Why the plagues? Para que as pragas? Why Moses? Por que Moisés? Now, normally the answer to that question, usually the answer to that question, the first part, Normalmente, a resposta para a primeira parte dessa pergunta is that God did that é que Deus fez isso so that Pharaoh would let the Israelites leave Egypt. Deus fez isso para que Faraó deixasse que o povo saísse do Egito. We see it as a benefit to Israel that they were released. A gente vê isso como benefício para Israel, para que eles fossem embora. But I think there's another side of that coin. Mas acho que tem outro lado a isso. Certainly God did that Pharaoh would say, you can go, you can leave. Certamente Deus fez isso para que Faraó dissesse, vão embora. But it's interesting because when you read the story in Exodus 7 through 10 or 11, Mas é interessante quando você lê a história em Êxodo 7 até 10 ou 11. several times you will see God speaking through Moses to Pharaoh. Você vê várias vezes Deus falando a Faraó através de Moisés. And you will hear Moses saying the words God gave him. E a gente escuta Moisés dizendo, Deus me deu, ou Deus me disse. And after declaring that whatever plague was going to happen, E ele declarava qual era a praga que ia acontecer. Moses would say something like this. Deus diria algo assim. And God says, I'm doing this E Moisés dizia, e Deus disse que eu estou fazendo isso so that you might know that I am God. para que você saiba que eu sou Deus. God wasn't just trying to judge Pharaoh and the Egyptians. Deus não queria só julgar Faraó e os egípcios. He was trying to attract them, to reveal himself to them. Ele estava tentando abrir os olhos a ele para atrair a Deus, aquele povo. That they would repent and that they would respond to the God of gods, the King of kings. Para que eles se entregassem ao Deus dos deuses e o Rei dos reis. God wasn't willing that any should perish, Deus não quer que ninguém pereça, but that all would come to repentance, mas que todos venham ao arrependimento, including the Egyptians. incluindo os egípcios. And God was using the people of Israel, He was using Moses to reveal Himself to all of Egypt. E Deus estava usando Moisés e o povo israelita para se revelar ao povo egípcio. Let's look at another story. Vamos ver uma outra história. We find Solomon building the temple. A gente vê Salomão edificando o templo. He builds this gorgeous building Ele fez edifício lindo and he dedicates it in 1 Kings chapter 8. e ele dedicou na Primeira Reis, capítulo 8. And at that dedication, Solomon leads in a phenomenal, magnificent prayer. E naquele verso, Salomão dedica o templo numa oração linda. In that prayer, Naquela oração, we find that
Solomon is anticipating that God's presence is going to fill that temple. Salomão está antecipando que a presença de Deus iria encher aquele templo. God was going to dwell in that temple. Deus ia habitar naquele templo. That temple was the manifest presence of God to the world. Aquele templo era a manifestação de Deus para o mundo. Therefore, Solomon prayed. Então Salomão orou. He prayed for the Israelites and he said, when certain things happen in their lives, God answered their prayers as they look here. Ele orou diante dos israelitas dizendo o que Deus iria fazer ali. And furthermore, he prayed, God, when the foreigner, when the one who doesn't belong to you looks to this building, E ele orou, Senhor, quando algum soldado, mesmo que não seja teu, que entrar nesse templo, when those who don't know you quando aqueles que não te conhecem look to this building, olharem para esse edifício, noticing your presence, que eles notem a tua presença, hear their prayers. ouve as suas orações. You see, if we, as the people of God, have the presence of God in us, Se nós, como povo de Deus, temos a presença de Deus em nós, we become the extension of God nós somos a extensão de Deus to the world. para o mundo. So that when they look to us, Para quando eles olhem para nós, the believer os crentes, the believer filled with the Spirit, Pentecostal, o crente cheio do Espírito Pentecostal, how much more should they see God? quanto mais não devem eles ver Deus? How much more should they sense the presence of God? Quanto mais não devem eles sentir a presença de Deus? Now, Jesus said it this way. Jesus disse assim, He said in Luke chapter 4, em Lucas capítulo 4, the Spirit of the Lord is upon me. o Espírito de Deus está sobre mim. The Spirit is on me, and because of that, O Espírito me chamou, He has anointed me Ele me ungiu to preach the good news. para pregar as boas He has novas. anointed me Ele tem me ungido to proclaim freedom to the prisoners, para trazer liberdade aos prisioneiros, recovery of sight to the blind, para dar vista aos cegos, to set the oppressed free, para libertar os oprimidos, to proclaim the year of the Lord's favor. para proclamar o ano do Senhor. That same anointing, Aquela mesma unção, that same power, aquele mesmo poder, that same authority, aquela mesma that autoridade, same presence aquela mesma presença that raised Christ from the dead que ressuscitou Cristo dos mortos, dwells in you habita em você and dwells in me. e habita em mim. And if He does dwell in you and He dwells in me, then E se Ele habita em vós e habita em mim, então we too can say, nós também podemos dizer, the Spirit of the Lord is upon me. o Espírito do Senhor está sobre mim. He has anointed me Ele tem me ungido to proclaim the good news, para proclamar as boas novas, to proclaim freedom to the prisoners, para proclamar liberdade aos prisioneiros, to proclaim and give recovery of sight to the blind. para proclamar e dar vista aos cegos. The same Spirit wants to work in us, O mesmo Espírito quer wants operar to em work nós. through us, Quando está alguém just perto like de He did nós, Jesus. como estava com Jesus. When I was in Guatemala Quando eu estava em Guatemala, about 2 months ago, há uns 2 meses atrás, in our classroom, we have times of prayer. em nossas classes onde tinha oração, We're anticipating that the Spirit will show up, e estávamos antecipando que o Espírito iria aparecer. not just giving us head knowledge, Não somente nos dando sabedoria na cabeça, but allowing us to experience the presence, mas nos deixando experimentar a presença, the power, the authority o poder e a autoridade of God. de Deus. We had 3 students Tínhamos 3 estudantes, among the total student population. entre todos os estudantes que estavam During ali. this time of prayer, they were asking for specific things. Durante esse tempo de oração, eles estavam pedindo essas coisas específicas. One was very bloated and couldn't eat. Estava muito inchado e não conseguia comer. He had cramps and stomach problems. He couldn't eat.
Ele estava com muitas dores e não conseguia comer. for almost 2 weeks. Por quase 2 semanas. We prayed. Oramos. God heard. Deus ouviu. The Spirit touched. O Espírito tocou. The next day, he came to class No dia seguinte, ele veio à aula. saying, I can't wait for breakfast. I'm starving. Disse, eu não vejo a hora do pequeno almoço. Eu estou morrendo God de healed fome. him. Deus curou ele. Another, Outro, he was deaf in his left ear. ele era surdo do ouvido esquerdo. He's no longer deaf. Ele agora já não é mais surdo. Jesus touched him. Jesus tocou nele. If the same Spirit No mesmo Espírito that dwelled in Jesus, que habitou em Jesus, if the same anointing that was on Jesus, com a mesma unção que estava sobre the Jesus, same Spirit o mesmo Espírito is in us, está em nós. we have that freedom, liberty, and authority. Temos essa mesma autoridade e liberdade. Not just in the church, Não somente dentro da igreja, but in the world, mas no mundo, in the community, na comunidade. where we can walk up to someone as the Spirit speaks to us Quando podemos chegar a alguém conforme o Espírito nos fala. and say, May I pray? And say, May I pray? E dizemos, podemos orar? And we begin to pray, E a gente começa a orar. and God responds. E Deus responde. And if they say no, E se eles dizem não, we walk away, a gente vai embora. and we still pray, E a gente mesmo assim ora. and God responds. E Deus responde. And they're astonished. E daí então, And we get to tell them about Jesus, a gente chega a falar a eles sobre Jesus. His power, É poder, His authority, a sua autoridade, His love, o seu amor, His forgiveness. o seu perdão. Dear ones, Queridos, it's the same Spirit é o mesmo Espírito who wants to work in and through us. que quer operar em e através de nós. Let me give you 3 things that the Spirit does Vou lhe dizer 3 coisas que o Espírito faz as He takes up residency. quando ele toma residência. You know, I spoke about the temple in the Old Testament. Eu falei sobre o templo no Velho Testamento. Where's the temple in the New Testament? Aonde está o templo no Novo Testamento? Aleluia. Pastor John has it. Pastor João sabe. Somos I'm the nós. temple. Eu And the sou o Spirit templo. dwells in us. E o Espírito habita em nós. And as He takes up residence in us, E ele toma residência em nós. there are 3 things that I want to leave us with. Há 3 coisas com que eu vou lhes deixar. First is, He gives us the tools that we need Primeiramente, ele nos dá as ferramentas que precisamos to perform the works that He calls us to. para podermos fazer o trabalho que ele nos chama. They're called gifts, Eles são chamados dons, the gifts of the Spirit. os dons do Espírito. Now, any carpenters here Algum carpinteiro aqui, or mechanics? ou mecânico, Any cooks? alguma cozinheira. Yeah, we got some. Every lady in here is probably a cook, and some of the men too, I would think. Acho que as senhoras cozinham, acho que algum homem também. You're not going to serve soup with a fork. Você não vai servir a sopa com um garfo. You're going to serve it with a spoon. Você vai servir com uma colher. Why? Por quê? Because you're going to use the right tool Porque vai usar a ferramenta certa to satisfy the need. para satisfazer a necessidade. What's the most important gift of the Spirit that you can have? Qual é o dom espiritual mais importante que você pode ter? The one you need in that moment. Aquele que você precisa naquele momento. In that moment when the Spirit says, I need you to do this, I need you to go there. Naquele momento, quando o Espírito diz, eu preciso que você faça isso, eu preciso que você vá ali. When the Spirit says, I want you to, Quando o Espírito diz, eu quero você também, He'll give you the tool. ele vai te dar a ferramenta. He'll give you the right tool Ele vai te dar a ferramenta certa, that you can effectively communicate que você vai poder comunicar efetivamente the love and the presence of God o amor e a presença de Deus to whomever it is we're ministering.
para quem for que precisa naquele ministério. So first, he gives us the right tools. Então, em primeiro lugar, eles nos dão a ferramenta certa. Next, he gives us the power, the boldness. Depois, ele nos dá o poder e a ousadia. There's nothing more frightening than when the Spirit speaks to us Não há nada mais tremoso do que quando o Espírito nos diz, and he tells us to do something out of our normal situation. ele nos manda fazer algo da nossa situação normal. Something that is strange to us. Alguma coisa está esquisita para nós. I mean, imagine it. God says to Noah, build an ark. Imagino Deus mandou Noé fazer a arca. Say, what? What's an ark? Falou que é uma arca. Oh, imagine God speaking to Peter and saying, in that vision, I want you to eat this food that isn't kosher. E Deus, naquela visão a Pedro, disse, eu quero que você dê ou coma essa comida que não é apropriada. I can't do that, God. Como é que eu posso fazer isso, Deus? I don't know how. Eu não sei como. I'm not skilled. Eu não tenho a sabedoria para isso. Moses said, I don't know how to speak. Moisés disse, eu não sei falar. But the Spirit will give us the power and the boldness. Mas o Espírito nos dá o poder e a ousadia. In Acts chapter 4, Em Atos capítulo 4, we find that the disciples have just been jailed. They've been attacked by the Sanhedrin. a gente vê os apóstolos tinham levado uma surra pelos aquele povo. And when that happens, E quando aquilo aconteceu, the Jewish leadership says, stop preaching. os líderes judeus falaram para eles, parem de pregar. Don't preach in that name. Não pregue mais. What do? O que é que eles fizeram? They go back to meet with the other disciples Eles voltaram para se encontrar com os outros discípulos and they pray. e oraram. And the Bible says E a Bíblia diz that the place where they were meeting, e que o lugar aonde eles se encontravam it was shaken estava tremendo and they were all filled with the Holy Spirit e foram todos cheios do Espírito Santo and spoke the words of God boldly. e falaram a palavra de Deus com ousadia. It was the Spirit that did that. Foi o Espírito que fez isso. You see, Gordon Fee, Sabe, it's a man, Gordon Fee. homem, esse homem Gordon Fee, He's an educator, ele é um educador. and he always said this. He's not with the Lord. Ele agora já está com o Senhor, mas ele dizia isso. We begin in the Spirit. Nós começamos no Espírito. We get saved by the Spirit. Fomos salvos pelo Espírito. We live in the Spirit. Vivemos no Espírito. We finish in the Spirit. Acabamos no Espírito. Paul said it this way. Paulo disse assim, Who has bewitched you, foolish Galatians? para vocês, galatianos, Having begun in the Spirit, tenham começado no Espírito. are you going to move into the flesh? Vocês vão terminar na carne? No, we are people of the Spirit. Não, somos povo do We are the people Espírito. of God, empowered, Somos o povo de Deus com poder, emboldened. com ousadia. And finally, E finalmente, in Acts chapter 1 and verse 8, we find the scripture says, and you shall receive power em Atos 1:8, a gente vê que está escrito ali, e vós recebereis poder, after that the Holy Spirit comes upon you. depois que o Espírito Santo venha sobre vós. And as Pentecostal people, we like the idea of the power, E como povo pentecostal, a gente gosta da ideia de poder. and we should. E devemos. But there's another understanding in the meaning of that word, Mas tem uma outra coisa que devemos compreender. and the word is ability. A palavra é habilidade. The Spirit, when the Spirit comes upon us, Quando o Espírito vem sobre nós, we shall receive the ability receberemos a habilidade to testify of Him. para testificar dele. God covers it all. Deus cobre tudo. The Holy Spirit covers it, everything that we possibly need. O Espírito Santo cobre tudo que podemos precisar. That instead of no one noticing if we disappear, Que, instead of no one noticing if the church disappears, em vez de saber, será que alguém vai notar se a igreja desaparecer? they will say,
They did some amazing things in our community. Então eles irão dizer, fizeram coisas em nossa comunidade. The people of God are changing our community. O povo de Deus está mudando a nossa comunidade. What do we do now? O que é que vamos fazer agora? I want to give you one testimony, Eu vou vos dar um testemunho, an experience of my own life. uma experiência em minha própria vida. When I first went into the ministry, Assim que eu entrei no ministério, I worked in a factory. eu abri uma fábrica. The church couldn't pay me, A igreja não podia pagar, so I had to have a salary somewhere. então eu tinha que receber um pagamento em algum lugar. So I worked in a factory. Então eu trabalhei numa fábrica. The factory that I worked in, they had lines. We were building things, so they had lines to build. Na fábrica que eu trabalhava, havia fileiras de coisa, a gente fazia coisa, a gente And one person would montava. put one piece in, and another person would put the next piece in. Uma pessoa punha uma peça, outra punha outra peça. And I was in one of those lines. Eu estava numa dessas linhas, dessas fileiras. And when my boss hired me, Quando o meu boss me pôs ali, quando eu entrei no trabalho, he knew I was a preacher, ele era um prego and he apologized. e ele pediu perdão. He said, I'm sorry you have to work with the people you're going to have to work with. Eu sinto muito que você vai trabalhar com as pessoas com quem você vai trabalhar. The person on my right, A pessoa à minha direita this is in the late 1970s. foi nos fins de 70. She was a practicing lesbian. Ela era uma lesbiana. Across from me À frente de mim was another lady era uma outra mulher, who knew every word that a sailor would say, sabia toda a palavra que o marinheiro sabia, but culture wouldn't say. mas que a cultura não diria. Very vulgar Muito feio. and constantly using vulgarities. E sempre falando coisas que não devia. Another man Um outro homem on the line, na linha, he was an alcoholic and a drug addict. ele era um alcoólico e também usava droga. God gave me a mission field. Deus me deu um campo de missões. I went to work every day. Eu fui trabalhar todos os dias. I didn't preach. Eu não preguei, I just listened. eu só ouvia. And I allowed the Spirit to speak through me as the time would go on. E eu deixava que o Espírito falasse através de mim conforme o tempo passava. One day, Um dia, it was about 3 o'clock in the morning. era umas 3 da manhã. Remember? Debbie and I were at home, sleeping obviously. Eu e minha esposa estávamos em casa dormindo, obviamente. My phone rings. Meu telefone toca. It's the drunk. É aquele drogado. I don't know how he got my number, Não sei como é que ele conseguiu meu número, but he called me and said, Denny, I'm in trouble. mas ele me chamou e disse: Denny, estou em problema. What do I do? O que é que eu faço? The time came O tempo veio, that Debbie and I moved here to New England. eu e minha esposa nos mudamos aqui para a Nova Inglaterra. That was in Chicago. Isso aconteceu em Chicago. When I left that factory, Quando eu deixei aquela fábrica, the lesbian aquela lésbica embraced me me abraçou and said, e disse: you are the most incredible person that's ever been in this place. Você é a pessoa mais incrível que já teve nesse lugar. The lady across A outra que estava de frente said, you can't leave, we need you here. disse: Você não pode ir embora, precisamos de você aqui. Dear ones, don't hear Denny Seller speaking. Eles só viram a mim. I'm not speaking about myself. Não estou falando sobre mim mesmo. I'm talking about the God that was in me. Estou falando sobre Deus que está em The mim. presence of the Spirit that dwells in each one of us. A presença do Espírito que habita em cada um de nós. There was a hole in that company when I left. Havia um buraco naquele lugar quando eu saí. A spiritual hole. Um buraco espiritual. Denny Seller can't fill spiritual holes. O Denny Selva, não pode preencher um buraco espiritual. Only God. Só Deus. If you disappear today, Se você desaparecesse hoje, if this church disappears today, se essa igreja desaparecer hoje, who will notice? quem é que vai notar? Jesus, Jesus, help us. nos ajude. Jesus, help us to be the salt, the light,
Jesus nos ajuda a ser o sal e a luz. Jesus, allow your spirit to flow through us in a new way. Jesus, permita que teu Espírito flua sobre nós de uma maneira nova. Help us to be change agents. Nos ajuda a ser agentes de mudança. Help us to be spirit impacting. Nos permita ser impactantes de espírito. Help us, oh God, Nos ajuda, Deus, to change our homes, para mudar as nossas casas, our jobs, nossos empregos, our neighborhoods, nossas vizinhanças, our community. nossa comunidade. Because of your presence, Porque a sua presença, your power, o teu poder, your authority a tua autoridade dwelling in us. habita em nós. Help us to live like Jesus. Nos ajuda a viver como Jesus. Jesus, I ask it in your name. Jesus, eu lhe peço em seu nome. Amen. Amém, Senhor. Amen. Amen. Pastor John, thank you so much. Obrigado, Pastor João. Thank you all for your kindness. Obrigada a todos pela sua bondade. And I would ask, E eu peço, would you take a prayer card? por favor, pegue um cartão de oração. Would you pray that God will help us? Ore para que Deus nos ajude. The travel that I do is not inexpensive. As viagens que eu faço são custosas. You know what airline tickets cost. Vocês sabem quanto custa as passagens. And we just need God to help us. So please pray that God will help us in that way. E nós precisamos que Deus nos ajude. Por favor, orem para que Deus nos ajude. I meet students who have physical and spiritual needs. Eu tenho alunos que têm necessidades espirituais e físicas também. And emotional needs. E também necessidades emocionais. Would you pray Por favor, ore. that God will give me wisdom? Que Deus me dê a sabedoria. That God will help me to help them? Que Deus me ajude para eu poder ajudar a eles. Would you pray for safety as I travel? Por favor, ore pela minha segurança quando eu sair. Debbie doesn't travel with me very often. Minha esposa não vai comigo muitas vezes. Would you pray for her as well? Ore por ela também. It's not always easy. Não é sempre fácil. I'll tell you one funny story. Eu vou dizer uma história engraçada. I was just away. Agora, há pouco tempo eu estava fora. Debbie called me. Minha esposa me chamou. What am I going to do? O que é que eu vou fazer? There's a mouse in the house. Tem um rato aqui em casa. She didn't know what to do, Ela não sabia o que fazer. so we began to pray. Então começamos a orar. And I asked the students to pray. E eu pedi os alunos para orarem. I said, if God can make animals go on the ark, Se Deus conseguiu pôr os animais dentro da arca, if God can make a donkey speak, e se Deus pode fazer um burrinho falar, He can make a mouse leave my house. Ele pode fazer um rato sair da minha casa. At least for the time that I was gone, Então, pelo tempo que ele saiu, there was no mouse. já não havia mais rato. Would you pray for her as well? Por favor, orem por ela. Pastor, thank you again. Muito obrigado, pastor. To all of you, it's an honor. Para todos os irmãos é uma honra. Now, Jesus, as we close, Jesus, agora enquanto encerramos, Father, may we go with your blessing. Senhor, que a gente vai com a tua bênção. May we go with a fresh sense of your anointing, Que vamos, Senhor, com uma nova unção. a fresh vision Uma nova visão of the lost, pelos perdidos. of the hurting, Os que estão em necessidade. Use us, oh God, I pray. Senhor, eu pedimos. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Amém, Senhor. Amen. Blessings to you. Have a great day. Que Deus vos abençoe e tenha um bom dia.